Pessoal do GRI que nos acompanha, estou aqui com a Marilisa Pereira, CEO da Rio 8 Incorporação e Construção. A Marilisa está participando do Brasil GRI 2021 e a gente vai bater um papo com ela sobre os custos da construção que subiram muito nos últimos 18 meses e como isso tem impactado a atividade imobiliária. Primeiro, Marilisa, obrigado por conceder essa entrevista. Obrigada a você. Minha primeira pergunta é exatamente o que eu comentei na introdução, o impacto disso na atividade imobiliária, como vocês sentiram essa alta de custos e se isso pode ser repassado, se vocês têm conseguido repassar para os consumidores, para os clientes, por favor. Primeiro, queria dizer o seguinte, esse aumento de custo, né, que a gente está tendo na construção nesse momento aí, que eu não sei nem se eu posso dizer que é pós-pandemia, porque ainda não veio após, né, mas a gente tem sentido, pelo menos eu, na minha empresa, que é o pior momento da pandemia, desde o começo, desde o dia de março, né, de 2020 até hoje, é o pior momento, porque realmente, principalmente para nós que trabalhamos com produtos econômicos, Henrique, o produto econômico está sofrendo muito, né, eu sei que o produto econômico nadou de braçada nos últimos 10 anos, né? A gente não pode ser hipócrita de não lembrar disso, mas hoje realmente nós estamos sofrendo muito com esse aumento de custo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que quem trabalha com a Casa Verde e Amarela não consegue repassar os preços, né? E segundo, porque, por exemplo, o meu caso é um caso, eu já vendi tudo e tenho ainda obra para entregar até o final do ano. E apesar de as pessoas até estarem entendendo um pouco do que está acontecendo, mas mesmo assim acaba tendo um desgaste comercial à empresa. Então hoje, no meu entendimento, além dos custos, a falta de insumos, eu acho que está tendo também um pouco de falta de parceria das indústrias da construção civil, né? Porque aí sempre tem aquela coisa um pouco, né, de vamos dar um jeitinho, a gente pode ganhar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, recuperando margem, enfim. E aí quem acaba sendo prejudicado ou no caso nosso hoje, que fazemos econômico, não temos como repassar, né? Então a gente acaba sendo prejudicado, ou quem consegue repassar acaba sendo prejudicado, o comprador final. Até com base nessa questão da cadeia, que lições ficam dessa pandemia? Se tiver uma próxima crise, ou mesmo no ano que vem, o que você espera dessa reorganização da cadeia de suprimentos? O que a gente aprende, fornecedores, compradores, construtores, mesmo os clientes, dessa pandemia? Olha, dessa pandemia eu aprendi algumas coisas assim. Eu tive que me reinventar e acreditar em coisas como o home office que eu nunca acreditei. Eu gosto muito de pessoas perto, né? Eu acho que o calor humano é importante, né? Olho no olho. E isso é uma coisa que me trouxe muita surpresa, né? Não só pela rapidez que a minha empresa conseguiu se reinventar, mas também por todo mundo. Eu acho que o mundo todo conseguiu se entender dessa forma. Então isso é uma coisa que eu acho que trouxe, eu acho que vai trazer muitos benefícios para todas as empresas. Eu acho que uma das coisas também que me trouxe foi entender quem são parceiros e quem não são, tá? Porque é sempre, infelizmente, a gente precisa passar por algumas dores, né? Como foi a pandemia, para entender quem são nossos parceiros. Então isso fez com que eu mergulhasse um pouco mais nos meus parceiros, né? Como eu digo, parceiros de negócio, parceiro de insumos, né? Que a gente compra e entender, ó, esse eu posso contar, então esse com certeza vai seguir um caminho comigo. Outros eu não sei se isso vai acontecer. Então assim, eu aprendi, eu acho que a empresa como um todo aprendeu a se reinventar. Eu sinto que nós estamos muito melhores e uma das coisas assim, que hoje não tem mais jeito, todo o nosso planejamento, não só de construção, como também de incorporação e todo, né, desde o início até o fim, ele vai ter sempre lá um risquinho pensando assim, podemos ter uma pandemia de novo. Então, sim, né? E sim, então a gente vai deixar sempre agora um asterístico lá com essa questão. Então isso é um aprendizado e que não é ruim, eu acho que não é ruim. Eu acho que, eu sempre falo, é na crise que a gente tem que aproveitar e aprender muitas coisas. Porque tem gente que passa pelas crises e não cresce, não aprende nada e daqui a pouco vem e vai errar de novo, né? A gente, graças a Deus, tem aprendido muito. Bacana. Muito obrigado, Marilisa. Nada. Obrigada a você, Henrique. Obrigada a você que nos acompanha. Fique ligado nas redes sociais do GRI para novos conteúdos e também para saber sobre os próximos eventos. Um abraço.